E a gente vai começar a retomar a programação, na verdade, nesse início de tarde, com a mesa O Pacto Global e a Jornada Sustentável das Editoras. E temos aqui Dante Cid, presidente do SNEL e diretor também da Elsevier, Marina Pequeneza, da Cogna Educação, Luciano Monteiro, da Santillana. Temos à distância participando conosco a Rachel Martin e o Carlos Pereira. O Carlos é CEO do Pacto Global Brasil e a Rachel, diretora global de sustentabilidade da Elsevier, e a Mariana Koller será a nossa mediadora. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos, todas, todes. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fernanda, SNEL, para estar mediando essa conversa. E, bom, vou passar um pouquinho aqui da nossa dinâmica, né? Então, a gente tem lá na tela o Carlos vai ser a primeira pessoa a falar, vai trazer um pouco como CEO do Pacto Global, o que é o Pacto Global. Na sequência, a gente tem a Rachel Martin, que vai compartilhar com a gente, né, da Elsevier, um pouco de como está essa agenda de sustentabilidade ESG no mercado editorial internacional, um pouco das práticas da Elsevier, e depois a gente segue aqui, nós quatro, aqui num diálogo, trazendo um pouco da experiência, das práticas, das entidades também, o que cada entidade pode fazer para impulsionar essa agenda aqui no Brasil. Então, Carlos, a palavra está contigo. Você tem 10 minutos. Vou ter que fazer esse papel aqui de timekeeper. Não, sem problema. Mariana, obrigado. Uma alegria estar aqui. Né? Evento, estão me escutando bem, né? Só para confirmar. Tá, maravilha, obrigado. E uma alegria, né, estar aqui na Bienal. E tão importante, evento tão importante, pelo qual eu tenho um carinho muito grande também. E também estar com vocês, né, esse painel super interessante, e discutir esse tema, que é um tema com o qual eu trabalho a vida toda, né? E eu estou no Pacto Global já faz um bom tempo, né, trabalhando direta e indiretamente, então já fui do Conselho do Pacto aqui no Brasil e fora do Brasil também, o Conselho Global com o secretário-geral. E o momento que a gente está, falando de sustentabilidade, da importância, né, do mercado editorial também, né, internalizar cada vez mais esse tema, entendo que, obviamente, sempre trabalhou, né, eu acho que a gente tem que ter essa clareza, mas de maneira estruturada, né, dando nome aos bois, até para que a gente consiga, claro, escalar as iniciativas já existentes, né. E que momento que a gente está, né? Acho que essa é uma pergunta interessante sempre da gente se fazer, né? A gente está num momento de mundo horroroso, né? A gente tem que ser claro nesse sentido, um momento policrítico, né? Então a gente está aí, eu brinco, gente, que soltaram todos os cavaleiros do Apocalipse juntos de uma só vez e eles deram cria, né? Então é nesse momento de mundo que a gente está, né? Ao mesmo tempo, percebo, não só por isso, né, mas percebo que há, sim, uma revolução em curso, né? E os antropólogos falam muito, né, que quando a gente está vivendo uma revolução, a gente não percebe, né? Mas certamente a gente já está num momento bastante avançado dessa revolução, né? Escutei há poucos dias numa imersão, o professor Silvio Meira falando, olha, a gente fica discutindo, né, com AI, sem AI, na inteligência artificial. Ele falou, olha, já virou a página, né? E eu trago esse mesmo comparativo, analogia, para a sustentabilidade também, tá? Então a gente já virou a página, gente. A gente já virou a página. A gente já está no espírito da época que tem como valores as questões que caracterizam a sustentabilidade, né? Então, a sociedade, ela exige, hoje em dia, das empresas, das pessoas, né, uma conduta, claro, ambientalmente ela é responsável, né, socialmente justa e íntegra, né? Isso está colocado, né? E aí, muitos podem se perguntar, Carlos, mas será que não é uma contradição? Você acabou de falar que a gente está no momento de crise. Momentos como esses na história
a gente viu, na verdade, arrefecer essas ações ou toda essa discussão da sustentabilidade, né? E, gente, mais ou menos, né? Na história, de fato, pelo menos até a crise de 2008, a gente, de fato, via ali um arrefecimento da sustentabilidade quando chegava uma crise econômica, por exemplo, né? Em 2008, já teve um certo descolamento, né? Porque muito daquela crise foi o quê? Uma crise de confiança, uma crise de falta de transparência, né? Então a sociedade passou a demandar aquilo, né? A sociedade entendeu que o capitalismo, como ele estava colocado, já não funcionava mais, né? E daí, então, a gente passa a ter, no setor empresarial como um todo, uma série de mudanças muito significativas, tá? Então, hoje, me fizeram a pergunta, para além de em que momento a gente está, se por conta dessas crises todas, essa discussão vai arrefecer. Não vai, não vai, tá? E por que não vai? Por 3 pontos que eu colocaria aqui principais, tá? E 3 pontos que eu acabo repercutindo muito, mas 3 pontos que, na verdade, tanto o Georg Kell, que foi quem, junto com o Kofi Annan, fundou o Pacto Global da ONU, né? Como também o Ian Bremmer, que é da Eurasia, né? Essa grande consultoria de geopolítica, por que não, né? E o que eles falam, né? E eles coincidem em quase 100% desses 3 pontos, né? Quase 100% no sentido de que o terceiro ponto cada um tem uma visão, mas o ponto é o mesmo. O primeiro ponto, gente, é com relação à crise climática, né? Então, o que acontece? Hoje, negacionista não tem nenhum espaço, né? Por quê? Porque os impactos, eles estão, infelizmente, cada vez mais evidentes, né? Então, os eventos climáticos extremos, eles são cada vez mais frequentes, tá? Então, não tem como alguém falar, olha, veja bem, não tem veja bem com relação à crise climática, né? Está muito claro hoje em dia, para a maior parte da população, que a gente está, sim, vivendo uma crise nesse sentido. Uma vez admitida a crise, é claro que a população em geral, a sociedade em geral, vai querer que, enfim, a sociedade também em geral, principalmente setor privado, né, e poder público, reajam nesse sentido. O outro ponto, que eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é com relação às novas gerações, tá? E não é só uma coisa intuitiva. Se a gente pegar por vários indicadores, a gente consegue medir que essas novas gerações elas já vêm com o chip, né, da sustentabilidade embarcado, né? E eu tenho certeza que quem tem filhos aqui, crianças ou adolescentes, conseguem muito claramente ver essa diferença, tá? Mas a gente poderia pegar, por exemplo, com relação ao apetite para investimento em sustentabilidade, né? A gente vê que tem uma diferença gigantesca entre as gerações, né? E o outro ponto, que eu falei que não tem uma divergência ali entre os dois, mas talvez uma complementariedade, é com relação à tecnologia, tá? Um diz que é o Ian Bremmer, ele fala que com relação às novas tecnologias, né? Então o mundo, a geopolítica está sendo redistribuída no sentido de quem vai fornecer tecnologias para esse novo mundo, esse mundo de carbono neutro, né? Esse mundo onde a gente tem que estar conectado às pessoas, né? E aí esse outro ponto da conexão às pessoas, eu traria então o Georg Kell, que o que ele fala? Ele fala, olha só, a gente está no mundo da hiperconectividade, né? Vamos lembrar aqui, a gente tem não que a gente tenha uma conexão, né? Que esteja todo mundo vinculado à internet, mas hoje a gente tem 2 celulares para o brasileiro, né? Então essa hiperconectividade leva necessariamente a uma hipertransparência, tá? Então não tem como qualquer pessoa, empresa, instituição, seja lá o que for, fazer alguma coisa, seja onde for, pode ser num rincão na Amazônia, aquilo lá vai estar imediatamente no mundo todo, tá? Então isso faz com que, claro, essas pessoas e instituições elas sejam responsabilizadas de maneira mais direta, né?
Então, gente, por isso, entendo que essa discussão não vai de jeito nenhum arrefecer. Então, por isso, e já vou finalizando aqui, eu também celebro muito essa movimentação do mercado editorial, né, no sentido dos ODS. Né? Os ODS são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E, de maneira muito simples, o que eu diria, só para quem não está familiarizado com os ODS, a Agenda 2030, né, que a gente fala Agenda 2030 da ONU, mas, na verdade, a Agenda 2030 da sociedade, do mundo, da humanidade, né? Foi, sim, aprovada no âmbito das Nações Unidas, mas é uma agenda que, como diz uma amiga minha, muito querida, ela fala que é o to-do list da humanidade. Então, para a sociedade que a gente quer, para o mundo que a gente quer, está ali desenhada uma agenda muito clara, tá? E se enganam aqueles que dizem que não é uma agenda pragmática. É claro que é, gente. É uma agenda que a gente tem objetivos e metas. Né? Tudo que a gente diz em empresas, por exemplo, que a gente precisa ter. Né? É que o desafio, de fato, é muito grande. É muito grande. Né? Então, por isso, para fechar mesmo, o que eu diria, né? Tem algumas pessoas aí que têm algumas frases de efeito aí, mas que eu acho que são importantes, né? O Al Gore, por exemplo, fala que esse momento que a gente está vivendo é a revolução da sustentabilidade, né? Segundo ele, é tão estruturante quanto a revolução industrial e tão rápido quanto a revolução digital, né? Tem uma outra figura também que gosto muito de citar, porque meu público geralmente são líderes empresariais, que é o Larry Fink, que é CEO, né, e fundador da BlackRock, que é o maior fundo do mundo, né, são 10 trilhões sob gestão, 6 PIBs brasileiros. Né. Então é um cara que tudo que ele fala, o mercado como um todo para ouvir e agir. Né. Então ele fala tudo, claro, com muito cuidado, né? Tem um dever ali fiduciário gigantesco nas costas, e ele diz que esse momento que a gente está vivendo é um momento de um movimento de placas tectônicas, né? E eu gosto dessa figura, né? E dessa imagem de movimentos placas tectônicas, porque vindo dessa figura, que não estou aqui, claro, autorizando nem nada essa figura, nem endossando essa figura, mas eu acho curioso, porque é uma pessoa, né, de mercado financeiro, uma pessoa que, de novo, tem que ter muito cuidado com o que fala, né, e traz essa força, essa energia, né, de um terremoto, de movimento de placa tectônica. Então, esse é o momento que a gente está, e sem dúvida nenhuma, o mercado editorial tem um papel enorme para criar, né? Para ajudar. Né? Acho que é aquela frase, vocês vão saber melhor do que eu, mas acho que é do Proust, né? Que ele fala de que a viagem da experiência ela não se dá por novas paisagens, mas por novos olhares. Né? Então, entendo que isso é exatamente o que a gente está falando de sustentabilidade. Né? Então, a gente precisa desses novos olhares, desses novos valores, desse espírito da época que a gente está vivendo. Obrigado. Muito obrigada, Carlo. Vou pegar alguns ganchos aqui na fala do Carlo para passar para a Rachel, apresentando novamente aqui Rachel Martin. Ela é diretora global de sustentabilidade da Elsevier, essa editora que eu acho que todo aluno, né, todo mundo que teve uma vida acadêmica conhece bem a Elsevier, aquela logo daquela árvore frondosa, né, com a frase lá do latim, do não estamos sós, não estamos, né, eu acho que é not alone, uma coisa assim, mas eu acho que todo mundo tem um carinho, né, quem fez mestrado, doutorado com a Elsevier. Rachel, pegando os ganchos da fala do Carlo, né, desse mundo policrítico, que já é permeado por valores de sustentabilidade, o que a Elsevier tem para contribuir, o que vocês têm feito, né, e para colocar aqui também de discussão prévia aqui para os nossos convidados aqui da mesa, que estão aqui presencialmente.
Thanks so much for inviting me. My Portuguese is not so great. It's still in a work in progress, so I apologize that I'm speaking in English. You know, my day job is Elsevier. I'm the Global Director of Sustainability, and obviously we've looked at SDGs, we've looked at sustainability, and I head up our Climate Action Program. And I also work very closely on the industry front as well to sort of think about how the industry, publishing industry, can really contribute to the Sustainable Development Goals. And so maybe it's always good to maybe start at the beginning, because I mean, I don't necessarily think of SDGs and the 12 apocalypse horses. I kind of like to think of it as the rainbow of love, because it's beautiful, it's colorful, and it's hope and it's opportunity. And I think that's how the publishing industry should really be thinking about sustainability and ESGs. And if I think about the publishing industry or the sector, you know, the SDGs, we're at the midpoint. So 2030 agenda, as Carlo pointed out, we've got 7 years to achieve this idea of a more equitable, a more inclusive, a more sustainable future for both people and for planet. And so it's incredibly broad. And when I think the UN formally adopted the SDGs, it was a little hard. It was back in 2015. I don't know if anybody remembered pre-COVID, but pre-COVID in 2015, it's a bit hard. I mean, your day-to-day life is very different to, you know, SDG number 1, which is end poverty, or SDG number 2, you know, zero hunger. You know, how do you relate those really big, chunky, ambitious, amazing goals with what you do on a day-to-day basis? And I think a lot of industries and a lot of sectors had the same kind of problem. How do you really relate to it? And I think the first step for many organizations, and including the publishing sector, was to kind of think about, all right, what kind of activities am I doing now, and how do these relate to that framework or that roadmap of the SDGs, those 17 Sustainable Development Goals? And that was one of the first starting points, both at an Elsevier level and also at an industry level. The International Publishers Association produced a report in 2020 that did exactly that. So we kind of looked at it. And I mean, I don't know who's in the audience, but pretty much everyone, I can guarantee you, has a mission, a vision, or some values, which is about progressing society. And, you know, it just seemed very natural to us. But back in 2015, it really wasn't on our agenda. And it wasn't until 2020 when we started to think, oh, actually, you know, we do contribute to the SDGs, and these are the ways that we can do it. That was the first kind of idea that, yeah, we could actually be helping to advance this agenda. And this agenda, the other really key point, I think, with the SDGs, and speaking to what Carlo had said, is that it's not just an agenda for the developed world or the developing world. It's an agenda for everybody. And I think when they were first introduced in 2015, there was a little bit of arrogance, I have to say, in some of the, you know, EU countries and you know, in America, oh, this is not an agenda for us. And what we've really seen over the past 7 years is that that is a shared agenda, that this is the best roadmap, the best way to kind of start addressing some of these issues. And I think when COVID hit, we really saw how the publishing industry rallied together and the power of working together for the goals. And I think it was back in 2020, after we've done the report, I was very privileged to be the Chief of Staff to Michiel Coleman, who was the president at the time of the International Publishers Association, a position that Karini now has. And we introduced something called the SDG Publishers Compact. So similar to the Global Compact, but this was sort of a more concrete idea. And essentially what we kind of thought about is, what does the publishing sector contribute to SDGs? And there's 2 big buckets. One is, you have to be a responsible business. So you have to think of the policies, you know, how you hire people, making sure you have a diverse workforce, making sure that your suppliers are, you know, making sure that they're very environmentally friendly, making sure that you know, have those policies within your own publishing house. And the second one, which is often, you know, a little bit different, you know, we are as a sector, something which is a foundational to the social fabric of society. And that's very different to if I was working at a fashion house, or I was working for an industry or cement. You know, we are actually inspiring, educating, and informing people to take action on the SDGs.
And that is a very critical point that cannot be overlooked. And so there's been some amazing projects that I'm sure my panelists will point to some amazing ones in Brazil later on, that have really looked at books as actions as tools of action. So how does a book really contribute to some of these agendas? How do we really move the needle? And that is a really critical piece. I know at the UN, misinformation, disinformation is a huge issue, both in terms of research, but also how industry and how the public will accept the future as well. Climate action tends to be thought of as a worse situation than what we currently have, and we need fabulous fiction to be able to inspire us to think of the world as an amazing place to live with electric cars and no pollution and amazing stuff. But we need those stories. And I think a lot of the crises that our society faces is a crisis of storytelling, whether that be in research, whether that be in children's fiction, poetry, and all the realms in between. So I think those are some of the themes on the international level. And then as a business level, we've also seen the progression. You know, Elsevier, and I'm pretty sure every company there remembers when sustainability used to be called corporate social responsibility. Do we all remember that? It was all CSR, and it used to be, you know, something that was in your communications department. They created a beautiful, you know, lovely glossy brochure at the end of the year. You might have sponsored the local sports team. It didn't really affect your strategy or your operations. And what we've seen is the progression of sustainability actually becomes central to how your business should operate and the opportunities around it. Make no mistake, climate action, whether it be self-help or, you know, fiction, is a big seller, particularly in children's books. There is a lot going on there. So there's a competitive advantage to sort of thinking through how you might be advocating it in your product strategy. And what we see now, and also with Elsevier, is that we don't have a separate report about responsible business. It's simply evolved into our annual report. So alongside our financials, we're also reporting on that sustainability one as well. And there you can kind of see the progression of how ESG is not just about making yourself look good for investors. It's also not about, you know, making sure that, you know, you're doing the right thing as a business. It's making sure you do everything all at the same time and making sure that you're helping your readers achieve their sustainability goals as well. Because ultimately, we all have to move together. And there's very much a move towards radical systemic change, particularly with climate change. It's every aspect of the spectrum. It's individuals, it's businesses, it's organizations, and it's government. And you all need to work together. And that's where I think publishing really make a contribution. Uau, excelente fala. Muito obrigada, Rachel. Acho que a Rachel já trouxe o tom. Desculpa, gente, peraí. Agora sim. Está um barulhão aqui no meu ouvido. Eu acho que a Rachel ela já deu o tom aqui do que a gente vai trazer para os convidados aqui para a mesa, né? Muito mais do que falar das contribuições como empresa, como negócio, né? De todos os eixos que a Elsevier está trabalhando internamente na sua gestão. Eu acho que a Rachel ela traz essa mensagem do quanto uma empresa do mercado editorial pode impactar, né, através da educação, da informação, mas não só qualquer informação, mas da melhor informação, da melhor educação, né? E fica muito claro também pela fala da Rachel quanto que essa abordagem é transversal a todos os outros ODS, né? E talvez seja aí a grande contribuição que esse mercado tem para essa agenda de sustentabilidade. Então, muito obrigada, Rachel. Acho que vocês ficam aí para a gente também, para a nossa conversa. Agora eu vou seguir aqui, começando, direcionando uma primeira pergunta para a Marina. Eu vou apresentar novamente a Marina aqui também para todo mundo. A Marina Pequeneza, ela é gerente de sustentabilidade e impacto social do grupo Cogna Educação, que é uma grande empresa do setor de educação, tem vários negócios, entre eles, né, uma editora, trabalha muito no segmento de livro didático, né, enfim. Então, Marina, como uma empresa, que é uma das maiores empresas de educação do mundo, acho que é a única empresa brasileira
de capital aberto, que está listada no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa, com, né, altos níveis de transparência, de governança, e que tem uma estratégia de sustentabilidade com o mote, né, de compromissos para um mundo melhor, eu queria te ouvir um pouco, né, você compartilhar aqui com a gente o que a Cogna está fazendo, um pouco endereçando esses principais aspectos que a Rachel trouxe, né, o que é a melhor contribuição que vocês podem dar para o segmento como um todo. Tá ótimo. Estão me ouvindo? Obrigada, Mariana, pela pergunta e obrigada a todos aqui pelo convite. Vou responder a sua pergunta, Mariana, e também fazendo um link aqui com as falas do Carlo e da Rachel. O Carlo traz ali, né, 3 questões, né, crise climática, resgatando geração Z, que são jovens, né, tecnologia, trazendo muito essa questão da interconectividade do mundo que a gente vive atualmente. E resume isso trazendo sobre a questão de hoje as empresas precisam e necessitam ser transparentes. Está dando um pouquinho de ruído aqui, né, no áudio. E aí eu fui refletindo sobre isso e juntando aqui com as falas, né, da Rachel também falando sobre governança, o papel do setor em inspirar, educar, né, a responsabilidade do livro, mas não só pensando o livro ali enquanto produto, mas de fato enquanto conteúdo de qualidade do acesso que a gente, né, enquanto setor, vai proporcionar àquela informação. Gostei muito também sobre... Melhorou? Melhorou muito, né? Ótimo. E sobre a questão desse acesso à informação, mas gostei muito de uma fala sobre quantas crises são geradas na história para uma questão ali que ela comentou de storytelling, né? Ou seja, como que essas histórias são construídas e são passadas, né? E aí eu trago aqui para a Cogna, mas não só para a Cogna, mas extrapolando também para o setor. E no contexto do cenário Brasil, então a gente estava falando, inclusive um pouco antes, sobre a questão de desigualdade. E, no meu olhar, todos esses temas, né, a gente é atravessado transversalmente pelo desafio da desigualdade em nosso país. Quando o Carlo fala sobre proporcionar novos olhares, né, e ter uma agenda que a gente consiga proporcionar esses novos olhares, porque, afinal de contas, a sustentabilidade e ESG, como a gente está vendo hoje, nessa transição, inclusive, do conceito, é um novo olhar sobre a sustentabilidade, que, inclusive, já é feita há muito tempo, mas como que a gente endereça através de métricas, práticas, e, de fato, muda aí o ponteiro. Eu não consigo pensar nisso, nessa mudança de ponteiro de realidades, sem perpassar pela educação. E o papel da educação, e do papel aqui, né, assumindo a nossa responsabilidade enquanto setor. E, nesse sentido, né, não é um ponteiro que se muda do dia para a noite, não é uma agenda que se faz, né, assim, né, que a gente estala os dedos e a gente muda. É, de fato, uma jornada. E o nome do painel também é muito significativo, né? É uma trilha que a gente escolhe e decide encaminhar. Em relação ao Pacto Global, né, nessa agenda de engajamento, a Cogna é signatária desde 2010. Nos últimos anos, a gente avançou significativamente, inclusive em 2021, a gente lança esses 14 compromissos públicos, que é uma agenda de 14 metas, inspiradas também, correlacionadas na Agenda 2030. Então, a gente tem hoje 3 metas ambientais, 9 sociais e mais outras 3 de governança corporativa. Cada uma delas endereçando desafios internos e desafios externos, pensando enquanto sociedade, olhando para diferentes stakeholders que a gente tem, né, públicos de relacionamento, em como que a gente consegue contribuir enquanto empresa, assumindo o nosso papel nesses desafios. E aqui eu acho que o grande diferencial, né, do nosso setor é de fato que a gente está lidando ali com produção de conhecimento e de formação, né, de novas consciências, acho que a gente pode dizer, né? Então, qual é o papel dessa educação, né? E qual é a educação que a gente quer levar? Acho que tem muitas questões que estão ainda para se resolver. Acho que no setor a gente tem diferentes níveis de maturidade. A Cogna, ela tem algumas especificidades. Então, como a Mariana bem colocou, a gente é uma empresa de educação,
temos o setor editorial ali presente entre a unidade de negócio da Saber, em que a gente tem a editora Saraiva, Ática, Scipione, entre outras, mas a gente também tem outras unidades de negócio, mas sempre permeada ali o nosso core business é a educação. Então, acho que o primeiro ponto é isso, ter uma leitura interna sobre onde nós estamos e diante ali das ferramentas, até onde nós podemos contribuir e sempre pensar que é todos juntos, né? Então, acho que é importante também essa agenda, tanto intersetorial, mas também em conjunto com outras entidades também. Obrigada, Marina. Legal. O Carlos, na fala dele, ele trouxe aquela frase do Al Gore, da Revolução da Sustentabilidade, e pensando na Revolução da Sustentabilidade brasileira, a gente não pode deixar de falar, né, como vocês já trouxeram, da educação e do combate às desigualdades sociais. Quando eu estava a caminho aqui da Bienal, vi no Instagram o Felipe, o autor daquele livro, O Primeiro Beijo de Romeu, que eu acho que em 2019, na Bienal de 19, foi um livro censurado, né? E eu queria até, puxando aqui para o Luciano, deixa eu apresentar aqui o Luciano novamente para a gente, Luciano Monteiro, diretor de comunicação global, diretor global de comunicação e sustentabilidade da Santillana, e ele também é vice-presidente do Comitê Brasileiro do Livro, do CBL. Mas, voltando aqui para a minha pergunta, para a minha reflexão, é interessante ver que hoje ele estava aqui celebrando, nessa Bienal, a venda recorde, né, de livros com essa temática. A gente está vendo o papel de uma grande editora, de grandes empresas de educação, fazendo toda essa jornada, mas também é muito inspirador ver pequenas e médias editoras trazendo o combate às desigualdades sociais nas suas linhas editoriais, com uma diversidade de temas, né, muito bacana. E queria pedir, né, para o Luciano trazer isso para a gente explorar um pouco qual que é esse papel aqui para o Brasil, especialmente. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todas, a todos. Queria começar agradecendo ao SNEL e à Bienal e a esse Summit, Fernanda, agradecendo pelo convite e parabenizando pela iniciativa de trazer esse tipo de discussão, que eu vejo que está cada vez mais presente nos fóruns, nos encontros do nosso setor. Eu vejo a agenda da sustentabilidade, para não ficar assim de uma forma muito redundante aos nossos colegas que já falaram, é uma agenda civilizatória, né? É uma agenda até óbvia, se a gente olhar item a item do que a gente precisa fazer. No caso do sector editorial, eu acompanho aqui o movimento há algum tempo e eu tenho notado, primeiro, que essa agenda está sendo apropriada por nós, né? Nossas empresas, nas suas múltiplas características, desde multinacionais ou empresas do porte da Cogna, até microempresas, né, que atuam no segmento editorial, têm tratado a sustentabilidade nos seus diferentes níveis e nas suas diferentes vertentes de forma muito atenciosa. Então, eu sinto que o tema tem caminhado com muita força entre nós, né, nas coisas que nós podemos fazer. A parte, pegando o exemplo que você deu sobre o caso do beijo na Bienal passada e da censura, primeiro, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, a liberdade de expressão é uma base da nossa atuação. É uma base democrática, é uma base do nosso negócio, da nossa forma de contribuir para a sociedade. Então, nós sempre vamos nos posicionar de forma muito dura e muito enfática contra qualquer censura, qualquer manifestação de bloqueio dessas liberdades. A segunda dimensão que eu trago, pegando no que você falou agora, Mariana, é a diversidade e inclusão. A diversidade e inclusão, primeiro, são agendas muito contemporâneas, né? Elas chegaram muito atrasadas no nosso debate. Felizmente, elas chegaram com uma força crescente, ela tem tido cada vez mais adesão, a gente tem visto cada vez mais iniciativas,
E quando a gente vai olhar para o nosso segmento, elas vão se manifestando em diferentes momentos e de formas distintas. Eu vejo, por exemplo, com muita alegria, que há pequenas editoras, pequenas casas se especializando em determinadas temáticas voltadas para a inclusão e diversidade. Vejo livrarias também se preocupadas com isso. Vejo nas grandes editoras uma abertura mais consciente, não é que não tinha antes, mas não era consciente. Eu vejo hoje que elas são mais conscientes e mais ativas no sentido de trazer autores e autoras negros, autores e autoras indígenas, retratar a diversidade da nossa sociedade da forma como ela sempre deveria ter sido retratada, mas agora eu vejo que está começando um movimento. Tem muita lição de casa para fazer, muita, mas tem um caminho aí bastante forte. Olhando na sustentabilidade como um todo na nossa área, educação e cultura são uma espécie de ODS transversal, né, para a gente em especial. Carlos, você me desculpa se eu estou assassinando o conceito de ODS aqui, mas eu vejo que tem uma transversalidade intrínseca de educação, né, no sentido de trazer mais mobilização, mais formação, mais consciência sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente tem de tarefa pela frente. E aí, como uma empresa educativa, que é essa que eu atuo, a Santillana tem uma presença em 19 países e eu vejo algumas possibilidades. Quando eu tenho na mão um acesso a um volume tão grande, a um número tão grande de alunos, eu acho que a gente tem que trazer também algumas obrigações para dentro de casa. Nós temos incorporado os ODS ou a temática da Agenda 2030 nos nossos conteúdos educativos, sistematicamente. Em todos os nossos países a gente tem feito isso. A gente está criando cursos de sustentabilidade para professores, para que eles possam ser agentes de multiplicação. A gente está trazendo iniciativas, como, por exemplo, falar de ciclo de vida do produto, né, a gente poder ajudar, até por meio dos nossos livros, colocando um conteúdo a mais nos nossos livros, orientando como fazer o correto descarte daquela obra quando chegar o fim da vida dela, né? Então, tem ações pequenas, tem ações grandes, mas todas elas estão apontadas para a mesma direção. Elas estão apontadas para o que a gente consegue interpretar como o nosso papel e a nossa possibilidade ao entrar em contato com um contingente tão grande de estudantes e de professores. São 30 milhões de pessoas impactadas aí pelas editoras. A Santillana opera hoje com mais ou menos 30 milhões de alunos. Impacto enorme. É bastante significativo e seria um desperdício muito grande a gente não fazer nada. Mas, fora isso, recortando também agora um pouquinho para o nosso segmento como um todo, lá na CBL, na Câmara Brasileira do Livro, e o Dante acho que vai falar daqui a pouquinho também sobre o SNEL, e muito inspirado pelo trabalho da Rachel e dos colegas da IPA, a gente está pensando como trazer as melhores práticas de sustentabilidade para as editoras, para os nossos associados no Brasil, como que a gente pode ajudar que as editoras, em seus diferentes níveis empresariais, possam se engajar ainda mais na temática de sustentabilidade. Então, nós, como grêmio setorial, tanto internacional quanto aqui os nacionais, estão um pouquinho mais prontos, né? Estamos mais bem posicionados para começar a agir como indutor. Lógico, nós não temos como intervir nas empresas, né? E não é nem de longe o nosso desejo, mas a gente tem, sim, elementos e possibilidades de inspirar, de ajudar a mostrar o que tem de boa prática, o que tem de melhores caminhos, o que já foi feito de experiência fora que deu certo, que deu errado. Então, acho que esses são os passos que a gente deve dar setorialmente
em breve, né? Na CBL, nós já formamos um comitê de sustentabilidade. Temos acompanhado as movimentações da IPA, com o trabalho da Rachel e dos colegas. Carlo, também vou deixar aqui um convite para o Pacto, trazer mais empresas do setor de educação e de cultura, a gente conversar mais ativamente. A participação no Pacto é importante, porque lá tem é como se fosse o nosso decálogo, né, das boas práticas empresariais. E, por último, Mariana, eu queria dizer que não existe agenda mais importante para a gente no Brasil do que a agenda social e seus enormes desafios, né? Então, eu penso nisso dia e noite, como empresa, como setor, como um membro da sociedade. O Brasil precisa que a gente, que está na linha de frente da comunicação social, na linha de frente com o poder, né, de acessar esse enorme ferramental de educação e de cultura, ele precisa que nós sejamos agentes ativos, que a gente traga com mais ênfase esse tipo de mensagem e esse tipo de ajuda na orientação para encontrar as formas da gente cumprir tanto a Agenda 2030, como a gente sair da situação, assim, incômoda. O Carlos falou dos Cavaleiros do Apocalipse, é isso, né? Assim, socialmente, a gente está sendo atacado pelos Cavaleiros do Apocalipse, então a gente precisa se organizar. Maravilha, muito boa sua fala. Obrigada, Luciano. A gente estava ali no bastidor, antes de começar a mesa, exatamente comentando que, tanto o caso da Santillana, que é uma empresa multinacional, europeia, com diversos pressões, né, de transparência, de regulação, de legislações, né, o caso da Cogna Educação, é uma empresa brasileira, mas de capital aberto, sofre pressão de CVM, etc. E aí, claro, né, como que o papel dessas entidades, da CBL, da SNEL, podem exatamente cumprir essa função de indução para empresas de menor porte, para o setor como um todo, né, as pequenas e médias editoras. E aí já fui sinalizada aqui do nosso tempo, 15. Eu acho que a gente pode ouvir um pouco agora o Dante, né, que é o presidente do Sindicato Nacional das Editoras de Livros, trazendo um pouco essa visão do que a SNEL está pensando, do papel, e eu acho que a gente teria ainda aí uns 5 minutos para ouvir perguntas aqui do público. Tá ótimo? Tá bom assim? Ótimo. Tá bom. Obrigado, Mariana. A minha vai ser extremamente rápida, porque depois de ouvir vocês, eu não podia concordar mais com os colegas que me antecederam, totalmente em linha com o nosso pensamento, então eu vou tentar buscar só alguns complementos no que toca o SNEL como Associação Brasileira de Editores. Como associação, nós não temos o poder diretivo para alterar a gestão dos associados. O que nós podemos fazer, né, ótima palavra que a Marina utilizou ali no bastidor, é inspirar nossos associados sobre a importância de seguir esse roadmap que a Rachel colocou. E justamente nesse aspecto que você colocou agora, porque as empresas associadas que são multinacionais, como é o caso da Elsevier, Santillana, a Cogna não sendo multinacional, mas capital aberto também, já tem essa pressão naturalmente vinda de mercados da Europa, Estados Unidos, pressões regulatórias extremamente rígidas, o que não necessariamente é o caso aqui no Brasil, e que talvez os associados que são empresas de menor porte, talvez não tenham tido ainda a oportunidade de conhecer a importância ou de conhecer em maiores detalhes todas as resoluções que podem fazer a empresa remar, navegar em direção aos ODS. Então, nós, como associação, estamos buscando um conjunto de iniciativas que inspirem ou que orientem nossos associados, no sentido de orientação. Por exemplo, estamos dando a referência de uma consultora especializada que vai
logo depois do nosso painel, vai fazer uma exposição para vocês, oferecendo serviços de consultoria em ESG para pequenas e médias empresas que ainda não tenham tido a oportunidade de contratar alguém ou de ter um especialista no assunto. E no tema de onde vocês falou de fazer um mapa da situação atual, acho que foi Marina, né, de onde estamos, para saber aí onde devemos priorizar. Estamos pela primeira vez realizando uma pesquisa entre os associados para mapear a situação da inclusão e diversidade dentro das editoras. Esse aspecto é dentro do nosso trabalho interno como empresa. E o outro aspecto que eu nunca canso de repetir, que meus colegas todos já mencionaram, é o dever da editora como empresa de informação. Que qualidade de informação estamos colocando disponíveis ao público, e todas as empresas já engajadas no pacto têm essa preocupação. Mas dentro do dever de casa como empresa, estamos realizando pela primeira vez, aproveitando a carona de uma pesquisa que já fazíamos anualmente, que era a respeito de cargos e salários. Estamos ampliando o escopo dessa pesquisa para fazer esse mapa de inclusão e diversidade. Coloquei esse desafio para a equipe do SNEL, está aqui a Liz, máquina propulsora desse time fantástico aí do SNEL, e eles aceitaram o desafio com o apoio de uma comissão de inclusão e diversidade de alguns diretores, com o voluntariado da Flávia, que acabou de sair, e da Roberta, né, Liz? E eu também. Eu também. Obrigado. Desculpa. E Cid, sabe que inclusive parabenizando essa ação, porque... Gente, o problema acho que sou eu. De ouvir também, né? Então, assim, a Cogna já tinha experiência de ter feito uma pesquisa interna sobre diversidade, de estar olhando esse tema já há alguns anos. Então, o SNEL convidou a gente muito no sentido de compartilhar essa boa prática para ser levada. Então, o papel aí, né, reforçando da entidade, né, olhar, coletar essas boas práticas para poder, de fato, multiplicar em todo o setor. Obrigado, Mariana, por participar. E também o Leonardo, né? O Leonardo está aqui com a gente, que também parte importante desse time que está modelando essa pesquisa. E aí, tá aqui ele aqui. E, finalmente, no sentido de inspirar, mas inspirando já com ações concretas, dentro do pilar S do social, também tivemos uma iniciativa inédita no SNEL. Coloquei para o time, de novo, um convite de vamos bolar uma ação que tenha um cunho social, nós como associação, e eles vieram com uma ideia que eu não pude resistir, né? Porque unia os dois lados, um casamento perfeito entre uma ação social, mas que também era extremamente útil para o mercado editorial. Então, daí surgiu a ideia da Academia Editorial Júnior. Então, aqui, jovens da universidade, por favor, fiquem aí para... Não fiquem tímidos. Brilhantes jovens da universidade que aceitaram o convite. Obrigado, pessoal. Muito orgulho dessa turma. Aceitaram o convite para conhecer o ofício editorial. Fizemos os convites a jovens de universidades públicas para conhecer o ofício editorial e convidamos os associados a patrocinarem os custos para que cada um deles pudesse ter várias sessões, várias aulas de aprendizado sobre o ofício editorial e gráfico. E, ao final, por que eu disse que era irresistível a iniciativa? Porque o setor editorial ganha mão de obra qualificada, jovens ganham uma oportunidade no mercado de trabalho, e tudo isso, né, funcionando, então, um ganha-ganha que, para mim, realmente foi irresistível. Então, a Academia Editorial Júnior, no sentido de inspiração e de ação concreta, foi o nosso projeto piloto para dar um cunho social a ações que nós, como associação, poderíamos fazer. Sei que a gente tem pouco tempo, então eu vou parar por aqui para a gente poder dar um tempinho de perguntas. Eu acho que o Carlos tem compromisso, né, Carlos? Vai ter que nos deixar. Então, tudo bem. Boa sequência de agenda para você, Carlos. A gente tem 5 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta?
aqui para a Marina, para o Cid, Luciano, a Rachel, que está lá nos ouvindo ainda. O microfone está aberto. Alguma curiosidade? Aqui. Alô? Oi. Gente, muito obrigada pela palestra, adorei. Meu nome é Nívia Belos, sou diagramadora e, assim, eu conheço muito pouco do assunto e, na verdade, eu queria um conselho de por onde começa. Mas isso dá outro painel, né? Por onde começa? Vou puxar aqui, então. Puxa, Marina. Maria, e a gente passa, né, para os colegas. Eu acho que não tem como a gente começar sem saber onde a gente está. Eu acho que isso é fundamental. Então, esse olhar para dentro, seja através de pesquisa, seja através de conversas, identificando, falando com o seu colaborador, né, entendendo quais são essas dores, e aí você consegue identificar, né, quais são ali os gaps, vamos dizer assim, as lacunas, e aí utilizando um framework que já existe, né, que é da Agenda 2030, que já tem ali, né, premissas, indicadores, contribuem para você traçar essa jornada. E é muito legal falar que cada empresa, cada instituição vai ter uma jornada muito particular, tá? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala muito de matriz de materialidade, porque é isso, a materialidade vai trazer os temas prioritários para você, né? Tanto internamente, olhando internamente, que eu acho que é o primeiro passo, mas aí também você abre e consulta outros públicos de relacionamento. Então, seja seus clientes, seja órgãos, entidades reguladoras, enfim, né, o que for ali de relevante para o seu negócio. Acho que aqui, bem brevemente, é isso. Então, consultar o público interno, público externo, identificar onde nós estamos, utilizar de frameworks que já existem. Acho que não há necessidade de se inventar a roda ou criar algo novo, já existe muita coisa aí sendo feita, e a partir disso, botar para executar. Acho que isso é importante, não adianta ficar ali em pesquisa, não, botar para ação, tá? Tem mais algumas coisas ali que eu acho que dá para a gente complementar também da sugestão da Mari, que é, se for para a área de educação, eu aconselho, para quem tem interesse na parte de educação para desenvolvimento sustentável, consultar a documentação da Unesco a respeito desse tema. A Unesco tem uma proposta de revisão curricular a partir dos EDS, né, que é a Educação para Desenvolvimento Sustentável. Na área editorial, já há alguma coisa, talvez a Rachel possa me ajudar, dentro da IPA, mas eu conheço algumas iniciativas internacionais, há uma Green Book Initiative também, que tem algum tipo de indicação para a indústria editorial do que ela pode, onde que ela pode atuar, né, para dar esses primeiros passos ou se mover um pouco mais rápido dentro dessa agenda de sustentabilidade. Essa dica foi ótima, né? Porque já traz bem no contexto do segmento de vocês. Rachel, você chegou a você aí a fala do Luciano? Você gostaria de complementar? Legal. Então, pode. Yeah, maybe just to add from my perspective. So the first step that you can obviously take as a publishing or an organization in the publishing sector is you can always sign up to the SDG Publishers Compact. It's a great starting point. You don't have to have achieved any of the 10 commitments to sign up, and it's open to anybody and any organization. So that's definitely a starting point, because it does give you that roadmap of what do. You need somebody to take charge. You also need to be able to think about, communicating it to the people that you work with, have a meeting. It's very, very practical, very, very concrete, and very, very achievable no matter what size you are. So on an international level, I think that's great, and get plugged in and inspired by people, what people are doing. There's obviously, another concrete way is to get involved in the great sustainability committees that are being set up, that I heard in the panel, specifically in Brazil, which would be amazing. And I think the third thing is that, climate action is where it's at. There's a great initiative called the Publishing 2030 Accelerator,
which I happen to co-found, so, you know, I'm a little bit biased. But anyway, you know, there we're really looking at the carbon label of a book. So we're really kind of looking at what actions can you take as a publishing house to really understand, and back to the point right at the very beginning, the data behind this in order to drive the right actions, particularly with decreasing carbon and decarbonization. And that's going to be really great. We're hoping to have a great announcement in 6 weeks' time at Frankfurt Book Fair. So, you know, we'll come with like tools and resources, and just to, you know, get involved, get passionate, get excited. I'm also a very big believer on be happy. You know, there's a lot of crises happening right now, and there's lots of things that we can do, and we should feel passionate about that and feel passionate about the sector and what we can do together, and really just get involved. Many of the conversations or people who started, particularly, you know, academic publishers, they get together every week to have a conversation about sustainability, and that's something that's quite useful to do as well, to know your counterparts that might be in the organizations and to, yeah, talk about your issues. Obrigada. Dante? Eu tenho um atalho para o que você perguntou, né, Nália? Rachel é uma locomotiva. Acho que o nível de energia é só comparável aquele da Marta Ribas, que não para, parece que toma 10 Red Bull a cada hora. Então, tem um atalho fácil, não sei se é ético ou sustentável, mas você clona a Rachel Martin, coloca do seu lado que vai fazer funcionar. Mas você sabe que eu queria dar aqui um outro complementar. Pensando no micro, você enquanto diagramadora, no seu papel ali diagramando, entender também o quão acessível está aquela diagramação, sabe? O quão acessível está aquele material, pensando em acessibilidade mesmo, de recurso, né? Diante das diferentes deficiências, né? E aqui só um parênteses, porque eu acho que é isso, entender enquanto pessoa, né? Quanto profissional, e você já ser curiosa sobre o tema, tá antenada, né? E atenta, com certeza já te faz uma profissional diferenciada para o setor e para o mercado, tá? Então, parabéns. Eu queria falar rapidamente, agradecer a Rachel, porque quando a gente fala essa sigla, ela é um pouco sisuda, ESG, e essa questão corporativa fica um pouco pesada, é difícil a gente angariar adeptos ao tema. E você falou tão lindo e com tanto amor e fala assim sobre a gente olhar para o lado bom, para o arco-íris, para a lindeza que é a gente mudar o nosso olhar e não a gente ficar sempre pensando na destruição. Então, até as cenas do que a gente fala, a gente olha muito para o que está dando errado, mas tanta coisa também está dando certo, tantas ações. E esse olhar para cada ação que a gente faz que tem que mudar. E isso é lindo, a gente poder mudar esse olhar. É de um tamanho, de uma profundidade. Então, te agradeço demais, adorei sua fala, Rachel. E também só lembrar que hoje é dia da Amazônia. Hoje é dia 5 de setembro, é o dia da Amazônia. Então, aqui também todos nós temos esse compromisso maior como brasileiros também, de cuidar desse pedaço de planeta tão especial que a gente tem aqui no território. Então, obrigada a todos. E eu realmente acho que é difícil trabalhar esse tema, ter público, vender livro nesse assunto, mas hoje Rachel me deu uma picadinha de esperança e a gente vai continuar trabalhando junto. Conta comigo aqui, porque a gente tem que olhar o arco-íris e não os cavaleiros do Apocalipse. Difícil encerrar essa mesa, hein, gente? Né? A gente podia ficar aqui mais uma meia hora. Mas, infelizmente, a programação segue. Leonardo já sinalizou aqui. Rachel, mesmo à distância, mesmo online, trouxe a sua semente de entusiasmo, né, de esperança. Brigadíssima. Dante, Marina, Luciano, Isnel, cadê Fernanda Cardoso? Fernanda, que estava super, né, animada com essa mesa. Obrigada pelo convite. E é isso, gente. Boa tarde a todos. Boa programação, boa Bienal. Obrigado. Boa tarde, obrigada.